A partir de agora, Lugar de Fala com Paola Fernandes. A visão feminina sobre o nosso dia a dia. Muito boa noite para você que está nos acompanhando pelas ondas da 91.9 na Rádio 10 ou também nos assistindo pelo YouTube, Streaming 10, nosso canal. Aproveita e deixa o teu like, te inscreve no nosso canal e também para quem nos assiste pelo 10fm.com. Estamos de volta em mais uma quarta-feira com o nosso Lugar de Fala, trazendo sempre uma entrevistada especial para contar sua história, sua trajetória, dando voz às mulheres, falando sobre política, economia, empreendedorismo, todos os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Bem-vindo ao nosso Lugar de Fala e hoje a gente recebe a economista, mestre em educação territorial, especialista em educação, empresária e consultora de empresas. Ela é Jaqueline Chagas. Muito boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda ao nosso Lugar de Fala. É um prazer te receber. Obrigada, Paola. Obrigada a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né, e nos assistindo, né. É um prazer muito grande e um desafio, né, trazer assuntos tão diferentes dentro do mundo feminino e que corroboram para o desenvolvimento geral de uma sociedade mais justa, né? Perfeito! E a gente começa o Lugar de Fala sempre trazendo um pouco mais da tua parte profissional, né? E já que a gente está falando do profissional, conta pra gente por que a escolha de economia. Tu sempre foi mais ligada às ciências exatas? Então, a economia é uma ciência social aplicada, né? Ela não é uma ciência exata, embora a gente tenha muita coisa da área de exatas dentro dela. Mas não, eu nunca pensei em fazer economia. A minha primeira opção era fazer medicina. E aí, em 2000 e alguma coisa, né, pra gente não falar sobre a questão de idade, daqui a pouco as pessoas começam a fazer conta. Em 2003, eu fui aprovada para o curso de enfermagem na FURG, aqui do lado, em Rio Grande. E na sequência, eu fui aprovada para medicina, fiquei na suplência, porém eu perdi a vaga, porque naquela época era chamamento oral, não existia ENEM, né? Eram vestibulares únicos assim em cada universidade. E acabou que por motivos de força maior eu também acabei desistindo da enfermagem, cursei quase 2 anos de enfermagem. E na sequência fui para o mercado de trabalho porque eu precisava ajudar minha família, né? E aí nesse momento eu me vi jovem no mercado de trabalho, ajudando a sustentar uma família. Mas também sempre com a ideia de nunca deixar de estudar e de obter conhecimento, né? E aí veio a ideia de eu fazer um curso superior, só que teria que ser noturno, porque eu trabalhava o dia todo, né? 44 horas por semana, não tinha como fazer um curso diurno. E tinha que ser federal, tinha que ser público, né? Não poderia ser uma instituição privada. Naquele momento a minha família não dispunha de recursos. Então eu acabei optando por economia. Existia a possibilidade de administração, outros cursos também noturnos, mas aquilo me chamou a atenção, porque era algo que me movia no sentido de eu tentar entender em que universo eu estava, né? E como que eu poderia contribuir através do conhecimento com a sociedade onde eu vivia. Então, acabei optando por fazer economia nesse sentido. Me deparei com um mundo muito diferente daquilo que eu imaginava antes de entrar na economia. No primeiro dia de aula, um professor nos chamou a atenção dizendo que o mundo do economista era cinza, né? Não existiam dias de sol nesse mundo. E a gente, jovem, né, ficou, como assim? Meu Deus, o que vai ser esse curso? Bom, foram 5 anos, né, no curso de economia, um curso mais masculino, né, meus colegas... Essa era a segunda pergunta. Basicamente, homens, né? Muitos homens, assim, no máximo 20% de mulheres em todo o curso. Então, professores, todos homens, né? E aí, então, foram coisas que foram me chamando a atenção dentro do curso. Claro que eu poderia ter me dedicado mais, né? Hoje, olhando para trás, eu acho que eu poderia ter me dedicado mais, mas naquele momento, né, precisando trabalhar
44 horas por semana, de segunda a segunda, a gente não podia se dedicar da forma como gostaria. Então eu observei assim as nuances da disparidade entre o masculino e o feminino, e a ideia de teóricos da economia, profissionais, né, de renome na área de economia, sempre da área masculina. Mas foi um curso que me abriu os olhos para a vida. E em 5 anos eu consegui assim, desenvolver, me formei no tempo certo, né? E isso é uma coisa que para quem trabalha é difícil. Muito difícil, muito difícil. Tive muitos colegas que desistiram. Então, de uma turma de 45 alunos, 7 se formaram. E só tu de mulher ou teve mais alguma? Não, teve mais mulheres. Mas uma coisa que nos chama muito a atenção, né? Que é uma questão de dinheiro público, né? Que tem um investimento na educação, mas apenas poucos conseguem sair, né? Formar nessa área. Então, não é uma questão só da Universidade Federal de Pelotas, é uma questão de universidades diversas no Brasil, mas dentro dessa área, sim, pouquíssimos alunos se formam. O ingresso é grande, mas o funil é maior ainda, assim. Além da economia, tu tens mestrado em desenvolvimento territorial. Explica para quem nos assiste e também nos ouve pelas ondas da 91.9, qual a aplicação dessa área especificamente? Certo. O mestrado em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais é da Universidade Federal de Pelotas também. Eu digo que eu sou filha da Universidade Federal, porque todos os cursos que eu realizei lá dentro, e eu gosto muito, é um ambiente que me traz muito bem-estar, né? E a gente, dentro desse contexto, avalia a importância da educação pública, né? Da universidade, que inclui as pessoas. Com certeza. Dentro do mestrado de desenvolvimento territorial, a gente consegue entender que desenvolvimento não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo, constante. Então, a gente precisa entender que, porque de forma geral a sociedade fala países desenvolvidos, subdesenvolvidos, não desenvolvidos, né? Tem uma série de nomenclaturas utilizadas dentro desse universo. Mas de forma geral, as nações, elas estão sempre em constante desenvolvimento, né? E dentro da Universidade Federal, o curso de mestrado em desenvolvimento territorial, ele é multidisciplinar entre a administração e a agronomia. Os professores se juntaram, né, e fizeram um curso multidisciplinar que foi aprovado pela CAPES. Eu não fui das primeiras turmas, mas não fui da primeira turma, mas fui das primeiras turmas. É um curso que te traz assim uma ideia de como o desenvolvimento do ambiente, do território, da região faz sentido. Tanto na questão verticalizada, né, que a gente chama de top-down ou bottom-up, que é a partir da sociedade, da base da sociedade, ou realmente a partir das instituições em relação à sociedade. Existem essas duas possibilidades, né, de desenvolvimento. Então, a gente consegue entender por que determinadas regiões são mais desenvolvidas que outras. A função mesmo que a gente conversa muito sobre a metade sul do Rio Grande do Sul não ser tão desenvolvida, não ter tantas indústrias, ser mais voltada para o comércio e serviços, tem uma especificidade, tem um porquê, né? E claro, entra toda a questão cultural, e aí a gente entra também num viés antropológico, que hoje não seria o caso da gente conversar sobre isso, mas sim, existe isso, e tem várias pesquisas que demonstram os seus porquês, né? E inclusive a questão do empreendedorismo, da cultura empreendedora, né? A gente identifica que na região sul do Rio Grande do Sul a cultura empreendedora não é tão desenvolvida. Então as universidades, os centros tecnológicos, o governo, ele já identificou isso, e aí então ele vai criando políticas públicas
para desenvolver esse ambiente. E é isso que vem acontecendo, né? E se tu tivesse que avaliar Pelotas, por exemplo, na questão do desenvolvimento territorial, o que tu faria diferente? De que forma atuaria para que se desse de uma maneira mais rápida esse desenvolvimento? Como eu te falei, desenvolvimento é um processo, né? É constante. Claro que a gente, como teórico, né? Eu traria uma série de teorias aqui para a gente dialogar sobre esse assunto. Mas tem uma teoria que eu acho que é uma das mais importantes dentro desse campo para desenvolvimento territorial, que é o capital social organizacional. Por quê? Porque o capital social organizacional é o capital da sociedade, como ela está organizada, né? Segundo a teoria, a gente tem 4 dimensões, que seria a dimensão estrutural, como é a estrutura dela, governo, primeiro, segundo e terceiro setor, governo, né, mercado e as organizações sociais. Relacional, como elas se relacionam, né, dentro desse ambiente. Cognitiva, a questão de credibilidade, confiança, como é que as instituições e os atores, né, se relacionam, se eles têm esse nível de credibilidade e confiança entre si. E a questão de captação de recursos, né? Como é que funciona a captação de recursos na nossa região de Pelotas? Existe uma série de instituições, uma série de políticas públicas que visam a captação de recursos, tanto no ambiente público quanto privado e do terceiro setor, mas por que será que essas organizações não se conversam? Então, de repente, se a gente conseguisse criar um capital social organizacional na nossa região de Pelotas de forma bem consistente, bem esquematizada, talvez a gente tivesse um desenvolvimento mais satisfatório. Perfeito. E dentro de todas as tuas formações e os cursos que tu já fez, também tem uma especialização em educação e tu consegue linkar os 3, economia, desenvolvimento territorial, educação, em tudo que tu trabalhas hoje, por exemplo? Com certeza. Por que eu resolvi fazer, de curiosa, né? Fui fazer especialização em educação depois do mestrado, tentando entender um pouco desse mundo baseado nas minhas respostas do mestrado, da minha dissertação. E pensando também em evoluir num doutorado na área de educação, né? A questão da especialização em educação, que eu também realizei na Federal, me traz um olhar um pouco mais sensível para observar, né, as empresas hoje que eu presto consultoria, inclusive na minha atuação enquanto consultora do programa Redes de Cooperação. Porque se a gente for analisar, educação é base para desenvolvimento. Então, eu preciso, tanto educação básica quanto de jovens e adultos, eu preciso que ela seja solidificada, consistente, para que eu tenha realmente um espaço, um território desenvolvido. Então, por isso, essa minha mescla, né, entre economia e educação. Eu penso que a gente consegue aplicar muito da metodologia educacional dentro dos nossos processos, né, enquanto sociedade, pessoas, instituições. Eu acho que é mais ou menos por aí. Certo, e tu falou também na tua área de atuação do programa em que tu trabalhas hoje, que é o Redes de Cooperação, e dentro disso, linkando todo o teu conhecimento, o que exatamente faz o projeto, para quem nos assiste poder entender o que seriam essas redes de cooperação. Claro que o teu nicho se baseia especificamente na agroindústria, né? Isso. Então, Paula, o Redes de Cooperação é um programa do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele já existe há muitos anos e a Universidade Católica é parceira nesse programa, através do Escritório de Desenvolvimento Regional da Universidade. Infelizmente, é um programa que
tem diminuído significativamente os seus recursos financeiros para investimento, né? Então, no último edital, né, porque isso é via edital público, apenas 2 universidades foram contempladas, a Universidade Católica e a URI. Então, a gente hoje eu atuo principalmente na área de agroindústria, como tu salientou, no sentido de formar, ou melhor, fomentar o desenvolvimento do setor, associando micro e pequenas agroindústrias, né, que talvez não tenham acesso ao mercado consumidor de forma consistente. O programa, ele associa, ele faz com que as empresas e os empresários da área de determinados nichos se conversem, troquem informações, utilizem a propriedade do marketing compartilhado, e inclusive de compras compartilhadas. Porque assim, quando a gente vai falar de agroindústria, muitas delas utilizam embalagens, né? Preciso embalar meu produto para vender. E a embalagem é algo que na pandemia se mostrou algo muito caro e que acrescentou valor ao preço final do produto. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer compra compartilhada com o fornecedor para que o valor, né, dessa embalagem, por exemplo, diminua. É diferente de eu, como microempresário, e comprar 100 embalagens de plástico para embalar o meu biscoito, né? Sou uma fábrica de biscoitos. Agora, se eu tiver outras indústrias que também demandem essa necessidade e eu vá comprar 10.000 embalagens, o custo por unidade é muito menor. Então, a gente consegue fazer compras compartilhadas através de rede. E a outra questão do marketing compartilhado que eu comentei é a questão de que a gente consegue otimizar mercados, chegar a mercados consumidores diferentes daqueles que eu já atuo. Então, eu consigo associar marcas através de um selo único, porque o programa ele desenvolve um selo para essa rede, ele desenvolve a parte institucional para a formalização de uma associação, né? Ele desenvolve as capacitações, consultorias, treinamentos, tudo via projeto, tudo via governo do estado, sem onerar o micro e pequeno empresário, né? Gostaria de observar também que dentro desse edital desse ano, o programa ele também está desenvolvendo outras 2 redes, que é o redes de moveleiros, né? Todo o pessoal que trabalha com movelaria na região sul, e aves livres de gaiola, né? A criação de aves livres de gaiola, que é algo que o mercado hoje já identifica como significativo em termos de qualidade, né, do produto final, que são aves de postura. Então, até agora, dia 4, um colega, o Giovanni, que é responsável pela formação da rede moveleira, vai realizar uma reunião de sensibilização, né, para que os nossos moveleiros aí, que trabalham com acessórios na área de móveis, possam participar e aderir a esse programa. Quando a gente fala de redes de cooperação, a gente fala de pessoas e organizações que se relacionem, né? Que confiem, que haja confiança entre si, que entendam que juntos eles conseguem chegar mais longe. Essa é a ideia geral do Redes. Perfeito! E a gente vai encerrando assim o primeiro bloco do nosso lugar de fala desta quarta-feira, mas tem muito mais bate-papo, muito mais interação que a gente vai ter com a nossa entrevistada de hoje, então não sai daí, não esquece, quem está nos assistindo principalmente pelo YouTube, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like no vídeo, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso lugar de fala desta quarta-feira, hoje com um bate-papo super interessante
conversando com a Jaqueline Chagas, que é economista, mestre em desenvolvimento territorial, também especialista em educação. Nesse segundo bloco, a gente traz um pouco mais do lado pessoal, sempre da nossa entrevistada, para que ela possa, além de contar o que tem feito profissionalmente, também dizer um pouco mais de quem ela é na sua essência. E eu queria saber de ti, a gente vinha falando do lado profissional, mas seguindo um pouco nesse link, tu já teve diversos negócios, várias empresas, também presta consultoria para outras empresas. No que se baseia a consultoria que tu presta hoje? Se tem algum nicho específico ou se pode ser para qualquer empresa, independente do mercado, e também os nichos das empresas em que tu já atuou. Perfeito. Então, eu sempre falo assim que eu sou meio camaleã, né? Porque eu acho que empresa não é tudo igual, né? Às vezes as pessoas os problemas são sempre os mesmos, independente dos tamanhos. Não, os problemas são diferentes dependendo do nicho que se atua. Eu já atuei em área de educação infantil, né? Já atuei como consultora na área de construção civil, na área de... Hoje eu sou, inclusive, gestora na Telealarme Alarpel. Atuei e atuo ainda na área de saúde e bem-estar. Gosto muito dessa área, fui coordenadora de projetos, inclusive, no APL da saúde. Eu sou uma pessoa que já atuei em diversas áreas de diversas empresas. E eu penso, assim, que sempre há uma descoberta. Cada empresário tem um propósito de trabalho e a gente precisa respeitar isso enquanto consultor. Eu falo a gente porque somos vários consultores na região de Pelotas e somos pessoas bem capacitadas. Conheço pessoas que são hoje aposentadas, por exemplo, do Banco do Brasil e seguem trabalhando, seguem no mercado dando consultoria. Isso é muito importante. E também a importância da abertura do nosso empresário em aceitar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente entende que o empresário é uma pessoa sozinha. De forma geral, o empreendedor, ele é sozinho, né? Então, ele é uma vida muito difícil de abdicar de momentos em família, de abdicar de momentos de lazer, né? Em prol daquele propósito, daquela empresa, dos profissionais que atuam com ele. Porque quando a gente é empresário, a gente é responsável por famílias, a gente emprega famílias. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu já tive clínica de aparelho auditivo por 6 anos, representei uma marca alemã aqui na região de Pelotas, iniciei a minha empresa, a ProAudio, que inclusive era da Ana Costa, né, que foi nossa secretária de saúde aqui. Iniciei o processo de implantação dos testes da orelhinha, que foi um exame que foi obrigatório a partir de 2011, então as prefeituras ainda não tinham se organizado, então eu consegui fazer a prestação de serviço porque eu tinha o equipamento naquele período. Depois eu tive clínica de emagrecimento, franquia, armazém de grãos, né, e produtos naturais. Então foram uma série de empresas assim que me trouxeram muito conhecimento e que fizeram com que eu conhecesse muitas pessoas. E pessoas é algo que me move, né, que me faz o coração bater mais forte, né? Quando tu me convidou para vir conversar contigo, me deu desestabiliza. Mas aí tu consegue entender, eu vou lá conversar, são outras pessoas que vão entender um pouquinho, né, da minha dinâmica, da minha história. E talvez a gente se encontre na rua e converse sobre isso, né? Então eu gosto de conversar, eu gosto de entender. Já deu para ver que tu é movida pelo desafio também. Muito, muito, muito. E desafio é uma coisa que nos tira da zona de conforto,
eu não consigo fazer uma coisa só. Eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo para me sentir viva, para me sentir ativa, para entender que eu preciso ainda mais conhecer coisas e pessoas. Acho que o conhecimento, no sentido, de forma geral, é algo que nos move para frente, sabe? E quanto mais a gente busca informação e conhecimento, mais a gente observa que precisa de mais conhecimento, que tem muito mais coisa para a gente conhecer. Eu gosto muito, é isso que me move, assim, no sentido de ser empreendedora, empresária. Meu primeiro empreendimento foi com 13 anos. Eu resolvi que eu ia fazer sacolé. E aí, queria ganhar dinheiro e vendeu sacolés. E vendi muito, morava num condomínio e aí várias pessoas tiveram ideia depois de mim, mas eu me mantive no mercado lá por 3 anos vendendo meu sacolé. E para ver que esse instinto empreendedor já nasceu contigo, já vem desde pequena, né? Com certeza. E Jaque, a gente falou bastante sobre a vida profissional, mas quem é essa mulher, na sua essência, Jaque, por trás da empresária, por trás da economista, por trás do lado profissional? Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa proativa. Vamos fazer uma entrevista? Vamos. Vamos pular, sei lá, do penhasco? Vamos. Vamos viajar para... Vamos. Eu sou motivada a fazer coisas diferentes e eu sou uma pessoa que eu sou muito amiga, sabe? Se a pessoa precisa de mim, eu vou estar ali disponível. Eu não vou medir esforços. Às vezes isso nos prejudica, né? Mas é algo que eu não consigo me parar. Eu não consigo dizer assim, não faz, deixa. Não consigo, porque se eu sei que eu posso ajudar, eu vou fazer tudo para ajudar. Então, eu sou essa pessoa que gosta. E tu que faz várias coisas ao mesmo tempo, qual é o teu combustível? O que te dá energia para fazer tantas coisas? O que te impulsiona? Então, o que me impulsiona a fazer tantas coisas? Se eu não tiver o que fazer, por exemplo, na segunda-feira de manhã, talvez eu adoeça. Eu já fico me programando no domingo para tudo que eu vou fazer na segunda, terça, quarta, porque eu penso que a gente não está aqui por acaso, né? A gente está nesse espaço, nesse momento, nessa era por algum motivo. E eu gosto de deixar sempre a minha marca por onde eu passo. E o que me motiva mesmo é ter resultado naquilo que eu faço, né? Então eu tô sempre orientada para resultado. Em tudo que eu vou fazer, eu busco satisfação. E as pessoas falam assim, mas tu só pensa teu objetivo hoje é ter cada vez mais coisas para fazer. Não, eu vou realmente, é um dia de cada vez, eu vou buscando alternativas para solucionar os problemas que se apresentam, né? E eu acho que isso é o legal, é o brilho nos olhos de fazer coisas pequenas, trabalho de formiguinha, para te dar um resultado final bacana. Então a minha motivação, de forma geral, eu não sei te dizer de onde sai. Não, assim, de forma geral, sabe? É intrínseco, já vem de ti. É algo tácito mesmo, assim. Eu não procuro buscar motivação em coisas externas, né? Porque a gente fala muito de motivação interna e externa, né? Eu não procuro buscar motivação externa, assim. Eu acho que é algo mesmo que já nasceu em mim. E tu que é uma pessoa que presta consultoria para outras pessoas, mulheres, empresas, né? Para solucionarem os problemas dos seus negócios. Mas quem te inspira? Quais são as pessoas que tu olha e que tu admira? Então, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, muitas pessoas que eu sigo, né, em redes sociais e que eu converso, troco muitas ideias.
mulheres e homens também. Tem muita gente bacana, assim, se eu fosse buscar falar especificamente assim, sobre alguém, talvez eu fosse falar sobre Chico Xavier, né? Porque foi uma pessoa que se dedicou em prol dos outros, né? Uma vida dedicada a como é que se fala? Se doar, né? E eu acho que sim, eu sempre leio algo, né, que foi escrito por ele antes de dormir. Quando eu acordo, eu sempre converso, né, com Deus, com os mentores espirituais, e aí a gente, cada um, né, na sua religião. Eu sempre procuro entender como vai ser meu dia, que palavras eu devo utilizar, né, como eu devo agir em relação às soluções de problemas, porque se a gente for sair de casa para fazer mal para os outros, então fica em casa, né? Eu acho que a gente tem que sair de casa para realizar boas ações. Então, de forma geral, talvez se eu fosse falar de alguém, talvez eu fosse falar dele. Certo. E tu tens uma filha, né? Sim. Conta pra gente como é o teu envolvimento com a maternidade diante dessa força da natureza que é a Jaque. Então, Paola, não foi fácil ter a Valentina. Não foi fácil, assim. E aí agora eu falo para as mulheres de forma geral que têm endometriose, ovários policísticos, né? Não é fácil engravidar quando a gente tem uma série de adversidades biológicas. Foram várias tentativas, algumas frustradas, né? Mas em 2014 a Valentina resolveu me escolher. Eu sempre falo que ela que me escolheu. No início não é algo muito fácil, porque a gente precisa se conhecer, né? Eu vou conhecer um serzinho novo e ela também vai ter que se habituar a mim. Saí da maternidade com ela num braço e o computador no outro, né? Porque eu sempre fui empresária, então não tive licença maternidade, férias, como uma série de outras mulheres que estão nos assistindo agora. E eu precisei lidar com essas duas questões. A Valentina, no início, ela não pegou o peito, então ela ficou 2 dias praticamente sem comer. E a médica, a pediatra que atendia, ela dizia assim, não, vai ter o clique, calma, mãe e tal. E no desespero, eu cheia de leite, sem um bebê para mamar, no desespero eu comprei uma fórmula, meu marido disse, não vou mudar, eu disse, vamos dar, e aquele instinto materno falou mais alto. E eu dei a fórmula para ela, falo que foram 3 chuquinhas de fórmula, e ela pegou o peito. Então assim, era para ser daquele jeito. Passamos muito trabalho, eu e ela, nesse sentido, porque, né, primeiro filho, várias frustrações de... O instinto de mãe também ali, nascendo em ti. Sim, eu tinha que fazer alguma coisa, porque aquilo ali não tinha que esperar mais nada. Aí acabou que ela pegou o peito, depois das 3 mamadas, e foi. E com 1 ano, Valentina teve osteomielite. Osteomielite é uma infecção que dá no osso. Foi bem pertinho da epífise, milímetros da epífise. Ela poderia ter ficado sem o crescimento da perna direita. E aquilo ali foi muito difícil para mim, porque imagina, passar por uma gravidez ectópica, né? Abortos em função das tentativas de engravidar. A criança nasce, não pega o peito, fica 2 dias, né? E ainda com 1 ano e pouquinho, uma osteomielite. Meu Deus, eu só dizia, Deus, não é pra mim, não é possível, né? Que tanta aprovação. Mas tá, fizemos exames, conseguimos contatar médicos excelentes que resolveram, né, identificar o problema a tempo e hora. E hoje, ela tem 8 anos, né? Uma menina super saudável, uma menina que me dá muito prazer de conversar. E parece que não é dessa vida,
As nossas conversas, assim, são de vidas anteriores. Tenho certeza disso, que a gente já se encontrou em alguns momentos. E hoje, às vezes, ela se torna mais minha mãe do que eu mãe dela. Ela com 8 anos. Porque eu chego em casa cansada, ela me bota no colo, ela me faz cafuné, sabe? Uma coisa que que me chama muito a atenção, porque eu não tive isso com a minha mãe, né? E viver isso com a minha filha é algo que tu pode ver assim, né? A minha fala, ela tá mais colorida, né? Teu olho brilha quando fala dela. Com certeza. Porque ela é a minha razão hoje, né? E aí, voltando naquela pergunta que tu me fez, o que me motiva, né? O que faz eu fazer tudo que eu faço, talvez seja até pensando nela, no sentido de mostrar para ela o caminho, mostrar para ela... Pelo teu exemplo. Que ela pode ir aonde ela quiser ir, chegar aonde ela quiser ir, que não tem limite. Quando a gente quer e realmente quer fazer as coisas e entende que existe um caminho para isso, a gente consegue. E eu tenho certeza que ela vai ser uma grande mulher. E aproveitando que a gente falou da Valentina, falando em família, quando tu tira uns momentos de descanso diante de tudo que tu faz, quais são os hobbies, os lazeres que vocês têm compartilhado em família? Olha, a gente gosta muito de ficar em casa, né? Como a gente sai muito durante a semana, assim, porque nós temos várias atividades, ela também realiza esportes, ela gosta bastante. A gente gosta muito de ficar em casa fim de semana. Às vezes, uma prima, uma amiga, vem pra cá, vamos dormir aqui, fazer dormidão, que agora tá nessa época. Não, vou ficar com a minha mãe. E em casa a gente fica assistindo filme, inventa uma história. Agora ela tá lendo a trilogia do Harry Potter, né? Então é muita informação e aí muitas coisas ela pergunta e ela quer saber como é que funciona, porque a leitura não é uma leitura para uma criança de 8 anos. Mas são coisas nesse sentido, assim, a gente gosta mesmo de ficar em casa. Às vezes dá uma passeadinha no shopping, sai com os cachorrinhos para andar no calçadão de Pelotas no fim de semana, porque domingo é maravilhoso, né, de andar no calçadão. E aí a gente encontra um monte de pet, um monte de gente passeando com pet. É mais ou menos isso, assim. Ela tem o instinto de desafio da mãe, com 8 anos já lendo Harry Potter, né? Minha irmã, que ia adorar, é maior fã de Harry Potter. E já que tu falou em pet, quantos vocês têm? Agora temos 2 apenas, né? As nossas cachorrinhas lá, elas vão vindo e vão, assim, ficando velhas e vão morrendo de velhas, assim, lá em casa. Eu já tive uma época que eu tive 5. Gente! 3 grandões e 2 pequenininhos. Agora eu tô com 2 pequenininhas em casa. Tá certo, vai chegando ao fim o segundo bloco do nosso Lugar de Fala dessa quarta-feira, mas tem muito mais ainda, então não sai daí que a gente te espera. De volta com o terceiro bloco do nosso Lugar de Fala dessa quarta-feira. Temos o último bloco da nossa conversa hoje, falando com a Jaqueline Chagas, que já nos contou sobre a vida profissional, sobre vida pessoal. E agora nós temos um quadro que é o Saia Justa, aqui no Lugar de Fala. E vamos começar o Saia Justa falando do nosso país. Perfeito. Qual a tua visão da conjuntura econômica, já que é a tua área, e política do momento em que a gente vive hoje? Então, Paola, a gente está se aproximando aí de uma eleição muito difícil, imprevisível, né? E que se relaciona muito com a situação atual que nós estamos vivendo em termos de economia, né? Eu penso que a sociedade ela precisa se unir nesse sentido para entender quais são os objetivos de curto e longo prazo, né, do nosso país.
Infelizmente, economia e política elas andam juntas, ou felizmente, dependendo do ponto de vista. E se a gente não tiver responsabilidade, né, no momento que a gente for eleger o nosso candidato, talvez a gente tenha mais alguns anos aí bem difíceis. Então a gente vai ter que se desdobrar agora na próxima eleição. Espero que a sociedade vote de forma consciente. As pessoas, no geral, às vezes falam: eu não gosto de política, política não se discute. E eu discordo, porque política se discute sim, se conversa, a democracia é falar e debater, né? E a gente precisa sim entender porque o preço da gasolina, a cesta básica, os bens de consumo, todos eles fazem parte da política e tudo isso faz parte da nossa vida. E para que a gente consiga ter um país em desenvolvimento e desenvolver, né, tudo que a gente pretende, que a gente planeja, isso tudo perpassa pela política e a gente precisa estar sempre atento, né, e com responsabilidade, como tu bem disseste. Já que entrando um pouco numa outra seara, nós estamos no mês do Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher. Inclusive estamos com uma programação com muitas atividades, depois o pessoal pode conferir também no meu Instagram. Entrar nesse assunto e te perguntar, em algum momento, dentro da vida acadêmica ou até da parte profissional, já sofreu algum tipo de assédio por parte de algum colega? Então, né, a gente sempre escuta alguma coisa que não deveria escutar. Em qualquer que seja o ambiente, principalmente ambientes de onde existem mais homens do que mulheres, né? É um assunto que não poderia ser tratado com tantos dedos, né? A gente vê que poucas pessoas falam ainda sobre esse assunto, mas sim, eu não vou citar agora nomes e lugares e atores, mas sim, em todos os momentos e ambientes e períodos da vida, a gente, enquanto mulher, sofre sim algum tipo de assédio. E o que tu diria para as mulheres que, assim como tu, têm vontade de ter sua própria empresa, ou então que tem especialização em alguma área, que gostaria de prestar consultoria, mas que ainda não tem coragem de se arriscar? Primeira coisa, coragem, né? E coragem se espelhando em outras pessoas, em outros profissionais, mulheres e homens, buscar aperfeiçoamento, né? Conhecimento, porque para a gente ir para qualquer área do mercado onde a gente queira atuar, a gente tem que dar o nosso máximo, o nosso melhor. E a questão do conhecimento, ela é contínua. Então eu sempre falo que eu não parei de estudar, mesmo agora não estando dentro da academia, realizando algum curso específico, eu estou sempre fazendo uma atualização, né? Hoje eu trabalho com mentoria dentro do grupo Mulheres Agilistas. Inclusive estou mentorando uma brasileira que mora em Barcelona. E a gente conversa muito sobre a questão da comunicação assertiva. Então a primeira coisa que eu falaria para uma pessoa que quer atuar nessa área é: aprenda a se comunicar e aprenda a ser objetiva na sua comunicação, porque isso quebra qualquer barreira e demonstra o quanto de qualidade e conhecimento tu tens sobre determinado assunto. Perfeito. E tu nos falou no início do programa que a tua primeira ideia era de cursar medicina. Diante de tudo que tu já estudou, economia, desenvolvimento territorial, educação, tu ainda faria medicina hoje ou essa ideia era muito mais de uma adolescente que não tinha certeza do que queria fazer? Olha, eu não diria que não. Não sei. Céu é o limite.
Daqui a pouco surge a oportunidade de estudar e prestar, né, o Enem. Talvez sim, por que não? Acho que nunca é tarde. Eu tô com 40 anos e me acho uma guria. Então eu acho que a gente não tem limite para estudar, para buscar novos horizontes. Acho que sim, acho que faria. Se houver a oportunidade, achar que é interessante, possivelmente. E Jaque, para que time tu torce? Então, eu sou Grêmio. Eu sou Grêmio desde criança, não me pergunta por quê, mas acredito que porque meus avós eram Grêmio e alguns familiares me deram camiseta, então eu acho que sou Grêmio por isso. Acompanho alguns jogos, não todos, mas sou gremista. E diante de todas as áreas que tu já passou, de todos os teus projetos, falta ainda realizar alguma coisa que é uma vontade, um sonho da Jaqueline? Eu te falaria que se eu morresse amanhã, eu morreria satisfeita. Não tenho grandes sonhos, né? A gente quer conhecer determinado lugar, quer fazer determinado... sei lá, quer fazer determinadas coisas que tenham um custo, né, agregado alto. Sim, gostaria, mas se me dissesse assim, Jaque, o que falta hoje para deixar esse ambiente? Eu acho que fiz tudo. Acho que tenho tudo realizado. Tenho um relacionamento com uma pessoa há mais de 25 anos, né, o meu marido, Renato, que é advogado, então a gente meio que conversa sobre política, sobre economia e a gente acaba tendo um diálogo muito bom nesse sentido, nesse período todo. Tenho uma filha maravilhosa, né? Quem é mulher e tem o interesse de ter filho e tem a questão, né, do instinto e o momento, né? Pode ser biológico ou não. Tenho uma filha maravilhosa, trabalho fazendo aquilo que eu gosto, né? E hoje eu posso dizer que eu posso trabalhar e atuar naquilo que eu gosto. Quando a gente é jovem, a gente aceita tudo, né? E vamos ver o que vai dar. Hoje não. Hoje tem propostas e projetos que eu aceito e outros que eu estudo melhor para ver se vale a pena se encaixar no meu perfil, no meu momento de vida. Mas é isso, eu acho que não tenho nada assim para realizar de tão grande, né? Já tive num ambiente de empreendedorismo, fazendo o motor girar, né? E hoje eu ajudo outros empreendedores a fazer os motores girarem. Tu tem alguma aspiração política? Então, a gente sempre tem, no fundo a gente sempre tem, né? De poder contribuir com o nosso conhecimento, no sentido executivo da coisa, né? Porque a gente vê muitos políticos, principalmente, né, os políticos da antiga política, com conhecimento político tácito, né, mas não explícito, que é aquele que a gente estuda, que a gente busca entender as demandas de forma organizada. Sim, tenho aspiração nesse sentido. E tu que tem várias formações e também executa as coisas, né, na prática, não apenas na teoria, tu diria que o sucesso, ele acontece quando te encontra preparado ou que isso também é realizado ao longo do caminho? Ambas as coisas, porque sucesso, para a gente ter sucesso na vida, a gente precisa estar disposto a tê-lo, a conquistá-lo. E muitas vezes a gente tem a sorte de tê-lo, né? Estar no momento certo, com as pessoas certas. Existe isso, eu acredito muito nisso. Mas de forma geral, o sucesso ele vem para quem não aceita os nãos. A gente recebe mais nãos
do que sims na vida, né? Então, assim, um não, 2 não, vou desistir, né? Que a maior parte das pessoas acaba desistindo no meio do caminho. O não é o normal, o sim é o anormal. Então a gente precisa entender que para ter sucesso a gente vai ter que receber muito não na vida. E não deixa de bater na porta, não deixa de pedir ajuda, não deixa de se programar, porque programação de sucesso existe. A gente programar, ter um objetivo, traçar metas, isso é planejamento de sucesso. Agora, tem pessoas, que depende também do tipo de sucesso, né? Tem pessoas que a gente vê que tem sucesso da noite pro dia. Pessoal que trabalha com marketing digital, né? Que é blogueiro, influenciador, que está muito na moda. São pessoas que têm um tipo de sucesso diferente, né? Que fizeram algo que chamou atenção. Mas agora, sucesso no sentido mais estrito é dia após dia. É trabalho de formiguinha. É uma construção. É uma construção. A gente precisa construir. E a gente não constrói sucesso sozinho. A gente nunca chega no topo sozinho. A gente sempre tem pessoas que nos auxiliam. Familiares, amigos, colegas. A gente nunca pode esquecer deles. E quando tu diz isso, a gente nota que tu trabalha fazendo o que tu acredita, ao mesmo tempo que tu gosta, dentro de uma rede de cooperação. É isso aí, essa é a ideia. Não é à toa que eu estou dentro desse programa hoje, porque realmente eu acredito nesse propósito. Eu acredito muito de que uma sociedade que se acredita, que se confia, que se identifica, ela cresce em conjunto. Quando a gente tem uma sociedade onde existe uma descredibilidade política, econômica, o desenvolvimento não vem. E a sociedade perde com isso. Porque a gente perde recursos emocionais, financeiros, porque tá tudo junto. A gente é um só. Perfeito, a gente vai encerrando Saia Justa do último bloco do nosso programa e a gente entra agora no nosso segundo quadro, que é o Desenrola. Já que no Desenrola são perguntas ping-pong que eu vou lançar para ti e com poucas palavras, da forma mais rápida que tu conseguir, tu me responde. Ai, ai, ai. Jaque por Jaque. Faceira. Gostei. Desenvolvimento. Sociedade. Sociedade sociedade no sentido mais estrito, não sei, mas no sentido mais correto, no sentido mais complementar. Família. Ai, base de qualquer coisa, base de tudo. Sem família a gente não chega a lugar nenhum. Qual é a representação de sucesso pra ti no fim do dia? Quando eu tô cansada, exausta, com falta de voz, assim, que eu me comuniquei com muita gente sobre diversos assuntos. Construção de futuro. Sempre em conjunto, sempre de forma compartilhada, sabe? Eu não sou filha única, tenho 2 irmãos e eu acho que a gente aprende muito com isso, porque quando a gente é filho único, muitas vezes, e eu vejo isso por vários exemplos, inclusive familiares, a gente tem uma visão um pouco individualista do mundo. E eu penso que a gente precisa ser um olhar um pouquinho diferenciado, sabe? Um olhar compartilhado, entender, às vezes, sobre determinados assuntos, alguns posicionamentos com base, né? Da onde eu vim, da onde essa pessoa veio, Raiz. A sua raiz. Eu acho que sim. Felicidade.
E acordar todos os dias, ter saúde, isso para mim é felicidade, felicidade. A vida é feita de momentos de felicidade, né? Eu sempre penso que felicidade não é algo pleno, mas são momentos. E eu acho que sim, acordar com saúde, ter, sabe, o brilho nos olhos, garra, a vontade de fazer acontecer, é felicidade. Perfeito. Jaque, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por compartilhar a tua história, não só comigo, mas com todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Obrigada por trazer tudo que de incrível tu faz aqui no nosso lugar de fala e também por nos inspirar, construindo pontes, mostrando que é possível, que se a gente tiver coragem, oportunidade, preparo, a gente consegue chegar em lugares que a gente almeja, sim, e que, como tu disse, que eu adorei, o céu é o limite. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, é um prazer, é uma honra, né? E agradecer também o pessoal que nos assistiu até esse final, né? E dizer que estamos juntos, é isso aí, é uma construção, somos uma construção. E disponível para me chamar lá no meu Instagram, querer conversar, trocar uma ideia, tentar entender um pouquinho mais. Eu adoro um papo, adoro uma conversa. Então, se tu me der linha, eu saio conversando sobre qualquer tipo de assunto. Tá certo, o nosso lugar de fala dessa quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com muito mais conversa, trazendo mais uma mulher para contar a sua história, nos mostrar quais os projetos têm realizado, e a gente te aguarda na semana que vem. Obrigada pela tua companhia, obrigada por nos acompanhar em mais um programa. Não esquece de seguir, se inscrever no nosso canal no YouTube, Streaming 10, e também de sempre acompanhar as ondas da 91.9, 10, muito mais que FM. Até a semana que vem. Você ouviu Lugar de Fala. Apresentação Paola Fernandes. Em instantes, esse programa pode ser assistido em radio10fm.com e nas plataformas digitais.